assistido a um corte de um vídeo do professor Fábio Sabino, ao abordar sobre a falta de evidências arqueológicas, concretas, históricas, da mitologia do governo de José no Egito, como também a falta de evidências arqueológicas, históricas, concretas sobre o povo de Israel que ficaram 400 anos no Egito. E não existe sequer nada de registro histórico arqueológico encontrado até hoje. E a sua visão a respeito da historicidade dos relatos bíblicos? O que você diz a respeito disso? É difícil de você afirmar que os relatos... Porque quando a pessoa tem os relatos, ela quer que aqueles relatos sejam verdadeiros. As pessoas querem acreditar que os relatos... Tem uma narrativa ali para que... É o que mais tem. É o que mais tem. Na verdade, as pessoas querem acreditar, e isso são é o caso dos fundamentalistas, eles querem acreditar que tudo que está ali relatado é verdade, absoluta, etc e tal. A sua historicidade é verdade, os personagens são verdadeiros, de fato, e verdade historicamente, todos eles existiram. Isso é uma questão da crença e da fé da parte do fundamentalista. Quando você procura lidar de uma forma neutra, uma interpretação neutra, dentro da historicidade, dentro da arqueologia, não necessariamente a linguística, porque possa ser que a linguística vai apenas aceitar o que está relatado ali. Tá. Mas quando você procura fontes fora daquilo que está canonizado, ou do relato bíblico, que a maior preocupação é, se você quer extrair que a história ela é verdadeira, não será o elemento bíblico que vai dizer que é a verdade ali. É o que está por fora do elemento bíblico. Exemplo, se você tem os personagens inseridos na Bíblia, como os patriarcas. Os patriarcas estão inseridos em pontos geográficos, em localidades. Existem menções de templos, de qualquer construção que seja. Esse negócio de tribos, essa Pode ser qualquer coisa. Se você tem que, vai exemplo, o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Peraí, você tem o Egito hoje, a Bíblia diz que ficaram 400 anos. Você tem o Egito, você tem achados arqueológicos de lá, você tem inscrições hieroglíficas registradas nas pirâmides, você tem uma história, ok? Agora vamos ver se realmente a história da Bíblia, vamos ver se compara como verdade, analisando a história que está lá até hoje. Para um povo que ficou 400 anos, me encontra um registro lá no Egito a respeito desse povo? Não tem. Isso, a pergunta que não ia se calar. Não tem. Exemplo, a Bíblia vai dizer que José foi governador do Egito. Gente, ele fala do governador de um país, não é uma pessoa de destaque. Sim. Uma pessoa que faz obras, uma pessoa que desenvolve a sociedade o qual ele está governando, economicamente, socialmente, em várias questões políticas. Porque é um político. Sim. José foi um político. José foi governador. Se foi um governador, ele foi um grande administrador. E segundo a Bíblia, foi um camarada que resolveu um problema de fome no Egito. Uma questão social enorme. Era para ter gerado algum tipo de escrita sobre isso. Justamente, você vai trazer um momento de glória e de e a quem pertence essa glória? Essa história. É Faraó que é um grande administrador mediante a situação que ocorreu ali. É verdade, professor. E aí vem a pergunta, cadê a história de José do Egito? Onde está no Egito? Você encontra sarcófagos com múmia, vários tesouros do Egito, várias inscrições e não tem uma com aeroglifo falando de José. Então, e cadê isso? Entende? Então, quando você fala da questão da história, do que é histórico, do que é confiável, por isso que eu falei, para o fundamentalista, tudo que está escrito é a verdade. Para o exegeta já é diferente. A verdade, eu não posso negar a verdade. A verdade pode existir? Pode. Qual o meio, qual o método, qual o instrumento, de que forma eu faço para encontrar essa verdade? Sim, o texto por si só, não posso dizer que é verdadeiro por si só. Para dizer que o relato é verdadeiro, eu preciso do elemento fora desse relato. Então, como eu falei, se eu tenho um personagem, ele está em um local, em um ponto, em um momento, em uma cultura, em uma história, então eu tenho que ir dentro da história, dentro da arqueologia, para constatar que aquele relato bíblico é verdadeiro, é histórico. E quando eu chego lá, não é. Aí o que nós temos? Um conto lendário inserido na narrativa bíblica. Pois, quando passamos para as narrativas das histórias bíblicas e colocamos elas dentro
do contexto histórico e arqueológico, aí o bicho pega. Uma coisa é você trabalhar com mitologias e outra coisa é você trabalhar com o real, o palpável, que conseguimos provar sua verdadeira existência através de documentos históricos arqueológicos. Quando vamos trabalhar a Bíblia dentro desse cenário e contexto da arqueologia e da história, não encontramos nada que possa validar sobre o que diz suas narrativas. Exemplo disso, temos a abertura do Mar Vermelho por Moisés, onde Moisés libertou o povo das mãos do faraó. Faraó este que não é citado na Bíblia e muito menos é encontrado e comprovado pela arqueologia e pela história. Esse foi um dos grandes erros das narrativas bíblicas, de não citar o nome do faraó. Por que será que não quiseram citar o nome do faraó? Outra coisa que não encaixa em Gênesis, quando diz que os hebreus foram escravos pelo Egito. Na história, acredita que os hebreus chegaram no Egito quando os povos Ixos chegaram também. Isso no chamado período Médio Império. E ainda o Egito não praticava a escravidão, como diz em Gênesis, que o Egito escravizou os hebreus. Mas também não fala por qual faraó. Mas na história mostra que não, porque na suposta época dos hebreus, o Egito ainda não trabalhava com a escravidão, e sim com o sistema de servidão coletiva. Mesmo com a chegada do novo império, o Egito ainda permanecia o sistema de escravidão coletiva, em a sua maioria, embora foi a partir do novo império que começou alguns o uso da escravidão. Mas o forte mesmo era o sistema de servidão coletiva. Lembrando que o Egito é classificado em 3 períodos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Enfim, Moisés demorou 40 anos para atravessar o deserto do Sinai com os israelitas, que fugiram da escravidão, ou seja, da suposta escravidão do Egito. Ele morreu pouco antes de entrar no seu destino, a terra prometida. Na verdade, não se encontra nada de documentos históricos arqueológicos concretos sobre o governo de José no Egito, como também dos povos que viveram 400 anos. Neste mesmo contexto, não existe provas arqueológicas e históricas qual foi o faraó que reinou durante a escravidão dos povos israelitas, como também nada que comprove arqueologicamente e historicamente os 40 anos que esses israelitas passaram no deserto. Isso só para atravessar o deserto do Sinai, porque não encontra sequer um artefato ou um osso desses povos que viveram tudo isso, como diz a Bíblia. É muito estranho, porque foram muito tempo da existência desses povos no Egito e no deserto, e nada foi deixado por eles, nada foi construído por eles. Por exemplo, até hoje existem artefatos e evidências arqueológicas históricas concretas da existência dos hominídeos que viveram na pré-história, e desses povos que são relatados na Bíblia não existe nada. É muito estranho. Algo de completamente errado existe nisso. A minha pesquisa atualmente é sobre pontas bifaciais, também comumente conhecidas como pontas de flecha, feitas em pedra pelos grupos pré-históricos brasileiros. Elas são encontradas principalmente desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Os arqueólogos chamam essa cultura que faz pontas de flecha de tradição umbu. Até então, não se deu devido valor à possível diversidade dessas pontas de flecha. E por que essa diversidade é importante? É que não dá para considerar que os grupos ficaram fazendo durante 10 mil anos as mesmas pontas. As culturas mudam ao longo do tempo, isso é natural.
O que aconteceu com esses grupos que faziam essas pontas na região de Rio Claro há 13 mil anos, 10 mil anos, na verdade ninguém sabe. Então, temos que trabalhar com o que temos, do que sobrou desses grupos pretéritos, e que é basicamente os locais onde eles moravam e o que eles deixaram nesses locais. E isso são os sítios arqueológicos. A nossa pesquisa foi praticamente aproveitar a lateral da escavação feita nos anos 80 e só raspar ela. Então essa lasquinha aqui, está aparecendo no perfil, ela é representante do nível arqueológico, que na verdade não passa muito disso aqui, são uns 30 centímetros mais ou menos de material arqueológico aparecendo. Nós estamos tentando datar esse sítio. Então, como o material arqueológico está numa área restrita, a gente acredita que seja um único evento de ocupação que facilitaria dar uma idade para as pontas. Exemplo disso foi encontrado recentemente uma cova coletiva com ossadas da época da Segunda Batalha de Himera, isso no ano 480 antes da Era Comum, ou seja, essa batalha aconteceu na Idade Antiga. Mercenários do norte da Europa teriam lutado ao lado dos gregos contra os cartaginenses. Para você ver uma batalha dessa tão antiga quanto os hebreus que viveram no Egito, e é encontrado esqueletos ainda em perfeito estado desses soldados mercenários e dos povos israelitas que viveram 400 anos no Egito e 40 anos no deserto, e não existe nada sobre eles. E do faraó também piorou. O Egito teve 170 faraós em aproximadamente 30 dinastias faraônicas. E desses 170 faraós, não foi encontrado o faraó que reinou na época dos israelitas no Egito, da abertura do Mar Vermelho. E aí existe outra problemática muito bizarra. A pessoa passar 40 anos para atravessar um deserto, aí não tem condição. É como você andar a pé de Caruaru para Alagoas. De Caruaru para Alagoas tem aproximadamente 199 quilômetros. E o deserto do Sinai tem 200 quilômetros. Então, é impossível você passar 40 anos de Caruaru para chegar em Alagoas. De Caruaru para Alagoas a pé gasta 45 horas, que é aproximadamente 2 dias a pé. Então, nessa perspectiva, para atravessar o deserto do Sinai, dará 2 dias a pé e não 40 anos. Como, por exemplo, também, arqueólogos encontraram a primeira roda completa da Idade do Bronze do Reino Unido, e foi datada entre 1100 a 800 antes da Era Comum. Isso também da Idade Antiga, bem no início das formações das grandes civilizações complexas da Antiguidade. É provavelmente a maior e a mais antiga roda completa da Idade do Bronze. Com 1 metro de diâmetro e 3 mil anos de idade, esta roda foi encontrada por um grupo de arqueólogos britânicos a cerca de uma centena de quilómetros a norte de Londres. Um achado único que, segundo os especialistas, vai permitir aprofundar o conhecimento sobre a tecnologia usada nesta época. É muito raro encontrar rodas praticamente intactas no Reino Unido. Esta é a primeira. Existem, no entanto, fragmentos de outras. Esta descoberta coloca-nos ao mesmo nível dos nossos colegas europeus. No mesmo local, no início do ano, os arqueólogos britânicos tinham já descoberto 2 casas circulares em madeira da Idade do Bronze, esqueletos e vasos. E centenas de coisas que foram encontradas pela arqueologia dos povos e das civilizações do passado, e coisas ainda para encontrar. Mas quando se trata dos livros religiosos, nada é encontrado e evidenciado concretamente, arqueologicamente e historicamente. Por hoje só, e até o próximo vídeo.